eu quero trazer para vocês, compartilhar alguns exemplos práticos de implementação de banco de dados em diferentes setores, tá? Eu vou trazer 3 setores para vocês que eu acho que são relevantes para a gente discutir. Bom, eu vou começar falando do setor de varejo, tá? Vamos falar como esse primeiro setor, porque eu acho que é um dos setores mais dinâmicos e mais importantes na economia. Não que os outros não sejam, mas o varejo engloba uma ampla gama de negócio, né? Desde pequenas lojas locais até grandes redes de mercados, supermercados, de e-commerce, né? No setor do varejo, a eficiência operacional e a gestão das informações são fundamentais, né, para o sucesso do negócio, porque senão, se você não tiver isso, com certeza está fardado a ir por água abaixo, né, porque você precisa estar sempre atento às coisas que estão acontecendo com a sua empresa, né, e como você pode ver isso melhor? Através dos dados dela, né. E é nesse contexto que os bancos de dados desempenham um papel importante, né? Que é o que eu disse. Eles permitem que a empresa se organize, rastreiem, analisem dados, né? Tudo para tomada de decisão, decisões estratégicas, né? Uma das primeiras coisas que eu acho que um negócio de varejo precisa ter, é claro, primeiro, por onde eu começaria? Pensando assim, se fosse. Uma das, né? É o catálogo de produtos, né? A gente precisaria de uma tabela relacional para armazenar esses produtos, né? Uma tabela de produto que guardaria nome, descrição, preço, categorias, né? E além disso, você precisa relacionar essas informações com outras tabelas, por exemplo, uma tabela de estoque, né? Porque falando de estoque, ele é um aspecto crítico para a empresa, né, de varejo. Então, é nele que você vai controlar o seu movimento. Então, a gente precisa de uma estrutura de banco de dados para rastrear isso, para rastrear o estoque disponível, as quantidades vendidas, o estoque atualizado sempre em tempo real, né? E aí, nesse negócio de atualizar, é onde entram a parte mais avançada do SQL, que é o que eu falei para vocês, eu comentei com vocês de triggers, criar store procedures para fazer essas automatizações, né? Então, por isso que eu falei, sem fundamento inicial, vocês não chegam nisso aí, né? Para vocês, e isso garante a consistência, porque pensa, num estoque, se você faz uma venda de alguma coisa e de um produto, e o produto tem 5 de estoque, e você faz uma venda de 10, como que você faz? Ele não fez a verificação, tá? Ou, de repente, ele não dá baixa. É aí que entra um gatilho, uma trigger, para poder fazer automaticamente isso. Né? A trigger nada mais é que um gatilho, que quando acontece uma ação, ele faz uma outra ação na sequência. Né? Então, assim, fez uma compra, diminui no estoque. Entendeu? Aliás, fez uma venda, atualiza o estoque. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você está planejando, estruturando o banco de dados, né? E a gente tem que pensar também em como armazenar os dados da venda, né? Pensando nas transações, por exemplo, como a data, né, da transação, do cliente, né, dos produtos comprados, os valores, né? E assim a gente vai ter consultas para obter insights, né, para identificar os produtos que foram mais vendidos, por exemplo, analisar o desempenho das vendas ao longo de um certo tempo, né? E por último, claro, a informação do cliente em si, né? A gente precisa gravar quem é o cliente, os dados dele como endereço, histórico de compras, preferências, né? Por quê? Para permitir que a empresa construa um relacionamento forte, duradouro com esses clientes, né? E desenvolva estratégia de marketing personalizado. Tanto que é o que eu falei outro dia, marketing, cara. Hoje tudo é em cima de dados, né? Seja na rede social, seja para anúncio, seja para tudo, né? O marketing usa todos os insights de dados. Se você
verificar alguns perfis de marketing digital, principalmente, os caras falam muito de ROI. Tá certo que ROI não é uma palavra de marketing, mas eles utilizam muito de CTA, se não, alguém já ouviu falar, que é o Call to Action, chamada para ação. É quantas vezes a pessoa clica num link, ou curte, ou visualiza, né? Então, tudo é insight, né, nos dados. Então, vamos lá, voltando para o varejo, o que eu faria? Eu criaria, inicialmente, vamos lá, para a gente só fazer um desenho aqui e ter uma ideia. No varejo, o que eu faria? Primeiro, a tabela cliente. Cara, ela é a entidade que eu acho que, junto com o produto, é uma das principais, né? O que eu guardaria no cliente? Eu guardaria o ID do cliente. O que é o ID do cliente? É a chave primária. É aquela coluna que é o identificador único para aquele cliente, né? Por isso ele é uma chave primária. Mas ela vai ser do tipo inteiro sequencial. Então, cada cliente que eu cadastro ele vai ter um número na sequência. Um número único na sequência, tá? Por isso que ele é uma chave primária. Eu teria uma coluna nome que eu armazenaria o nome do cliente, colocaria um tipo texto de varchar, um endereço que contém o endereço do cliente, tá? Um varchar também, um campo do tipo texto varchar. Eu colocaria uma coluna de contato no cliente, que é o quê? Um contato tipo e-mail ou telefone, tá? Para não me estender demais, explicar, o telefone pode ser em outra tabela, e-mail também. Então, assim, um campo contato, tá? Que pode ser e-mail ou telefone. Então, como que eu criaria essa tabela? Faria um create table cliente, colocaria ID cliente como chave primária, ou seja, uma primary key, auto-incremente, que ela é auto-incrementada, e not null, que quer dizer que ela nunca vai ser vazia. Porque como ela vai estar gravando sempre na sequência, ela nunca vai ser vazia. O nome, eu colocaria um varchar de 55, né? Que é um campo de 55 caracteres, tá? O varchar é um tipo de campo que ele é ajustável. Por exemplo, você tem um nome com 55 caracteres, um campo. Só que se você usar 20, ele vai ajustar, vai alocar aquele espaço da memória para 20, não para 55, tá? Essa é a vantagem do varchar. E colocaria esse nome como not null. Por quê? Para ele ser obrigatório. Se o cara tentar gravar um cliente sem nome, não vai dar problema, vai dar um problema de restrição no banco, vai falar na tabela, vai falar, não, você não pode gravar porque não tem, ele não pode ser nulo, tá? O endereço eu gravaria com varchar de 200 caracteres, também not null, eu colocaria todos como obrigatório, e o contato, um varchar de 50 not null também, tá? E agora, qual a segunda tabela que eu criaria? Produto. O que teria na tabela de produto? O ID produto, tá? Que também é a chave primária da tabela produto, assim como no cliente, é o ID cliente. O nome do produto, uma coluna nome. A descrição, que seria uma breve descrição do cliente, do produto. A coluna preço, que guardaria o preço do produto. E a categoria. A categoria, na teoria, não deveria ser aqui, tá? A categoria deveria ser numa tabela à parte, se a gente seguisse a normalização de dados. A gente colocaria um ID categoria referenciando a categoria. Mas, como eu só quero fazer um esboço, vamos falar que o nome da categoria estaria dentro do produto. Por exemplo, eletrônico, roupa, alimento. Isso, num projeto real, nem pensar, tá? É só porque eu estou fazendo uma demonstração, um esboço de um negócio para vocês entenderem mais. Eu estou tentando fazer o mais simples possível para vocês entenderem, tá? Uma tabela produto, então ficaria um ID produto primary key, um nome, um varchar de 55, uma descrição, um varchar de 200, o preço eu colocaria um decimal de 10,2, que significa o quê? Que seria um número, o decimal seria de 10,2, seria 10 dígitos com 2 decimais. E categoria um varchar de 50, tá? Qual outra tabela que eu criaria? Um estoque. O estoque eu guardaria que campo? O ID estoque, né, o identificador. Aqui está uma diferença, eu guardaria o ID produto. Por quê? Porque eu estou falando que aquele estoque é de algum produto específico, só que eu tenho um cadastro de produto já. Lembra? Eu tenho uma chave que chama ID produto lá. Então, eu guardaria essa chave ID produto dentro dessa tabela de estoque. E esse ID produto dentro da tabela de estoque é a chave estrangeira.
E aqui, então, o ID produto na tabela de estoque seria uma chave estrangeira que referencia qual produto que eu estou falando daquele estoque. E guardaria a quantidade. Então, a tabela estoque seria, eu colocaria o ID estoque, que é a chave primária, o ID do produto, que é a chave estrangeira, para falar de qual produto que é, e a quantidade que eu tenho em estoque daquele produto. Beleza? E o que eu também criaria? Uma tabela de vendas, de venda, né? O que eu guardaria na tabela de venda? O identificador, o ID venda, né? Todas as tabelas eu guardo um identificador de chave primária. Sempre começando com ID, underline e o nome da tabela, tá? Colocaria uma coluna de data de venda, que registraria a data e a hora da venda. E o que teria na venda? Qual é o produto que eu estou vendendo? Então, eu teria um ID produto, que é a chave estrangeira referenciando a tabela produto, porque eu estou fazendo a venda de algum produto, né? Qual outra chave estrangeira que eu tenho lá dentro? Cliente, ID cliente, porque eu estou fazendo uma venda para um cliente de algum produto. Então, eu tenho um cliente aqui, então eu tenho uma chave estrangeira de ID cliente que referencia a tabela de cliente, que eu preciso saber qual que é o cliente. É o cliente de ID 1, né? Então, esse ID 1, cliente dentro da venda, da tabela de venda, é uma chave estrangeira, tá? E a quantidade que foi vendido daquele produto, né? A gente fez a quantidade de estoque, agora a gente está falando de quantidade de venda, né? Como que geralmente a gente chama essa tabela? Essa tabela se chamaria associativa, porque ela associa várias tabelas. E aí a tabela venda seria, eu criaria a ID venda, né? Que é a chave primária, a data venda eu colocaria como um date time. Por que um date time? Um date time, ele é um campo que guarda tanto data quanto hora. Ele grava os dois juntos. É data, espaço, hora, tá? Então, por que é um date time? Porque eu sei exatamente a hora que foi a venda, né? A hora que o cara clicou em comprar, eu sei que aquela venda foi aquela hora. Então, eu guardo o date time. O ID do produto, que é a chave estrangeira para a tabela produto, e o ID cliente, que é a chave estrangeira para a tabela cliente, e a quantidade de venda daquele produto para aquele cliente, tá? Então, esse é o primeiro exemplo, seria do varejo. Agora vamos falar de um outro setor também que eu acho muito relevante, né, e importante, que é o financeiro, né? Nesse setor a gestão precisa ser precisa mesmo, né? E as informações precisam ser confiáveis, porque elas são essenciais para o sucesso das empresas, né? Das financeiras, né? Banco, seja o que for. Mas precisa, porque está mexendo com grana também, né? E além da segurança das informações, né, da particularidade de cada cliente. Então, isso é muito importante, a segurança dos dados também. E aí, se você pensar, o banco de dados é tudo nesse setor, né? Tanto na parte de segurança, quanto precisão de dados, quanto transações, né? Então, na parte financeira, e fora que as informações financeiras geralmente são confidenciais, geralmente não são confidenciais, né? Então, você precisa ter uma segurança até nas transações e nas contas bancárias e nas informações dos clientes, né? Tá? E uma das coisas que eu estou dizendo que a gente precisa lembrar nessa setor financeiro são as transações mesmo, transações de conta para conta, né? De saque, de transferência, bom, no geral, né? De pagamento, né? Outra coisa que, além da transação, então a gente falou, a gente precisa da transação, precisa das contas bancárias, né? Onde eu guardaria a conta do cliente tal, que tem saldo tal, né? E as transações que ele faz lá dentro dessa conta. Ah, foi um saque, foi uma transferência, foi um DOC, foi um TED, foi um PIX, né? Um pagamento. E além, lógico, da entidade cliente, que a gente sempre tem que ter na hora, por exemplo, igual do varejo que a gente fez, a gente precisa ter o cliente, né? E todas essas tabelas precisam se conversar. A gente precisa fazer um relacionamento entre elas, entre cliente, conta, né? Então, para fazer essas transações financeiras. Então, vamos lá. Pensando quais as tabelas, quais entidades que eu criaria? Primeira de todos, igual do varejo, eu criaria a tabela cliente, né? Com a mesma estrutura do varejo.
com o nome, o ID cliente, o endereço, tá? O contato, né? Então, eu praticamente criaria quase igual. Poderia ter algumas particularidades? Poderia. Mas como a gente está só para mostrar a estrutura, uma ideia da estrutura, então seria uma tabela igual a do varejo, tá? Que a gente fez anteriormente. E uma tabela de conta bancária. O que eu guardaria nessa tabela de conta? Eu guardaria o ID conta, que seria a chave primária, seria o identificador daquela conta, o ID do cliente, que a gente tem a tabela cliente que a gente criou, então nessa tabela de conta eu preciso falar de que cliente que é. Aquela conta é de que cliente? Então eu tenho um ID cliente, que é uma chave estrangeira da tabela cliente, beleza? Posso ter um campo nome da conta, eu posso ter o número da conta bancária, né? Um campo de número da conta bancária e uma coluna de saldo, beleza? Então, assim, pensando, como que eu criaria essa tabela de conta? Eu criaria um ID conta para a chave primária, um ID cliente para a chave estrangeira, para guardar qual é o cliente daquela conta, né? Um campo nome para alguma descrição do nome da conta, o número da conta e o saldo da conta. Basicamente isso. E a única coisa que eu faria, a maioria, os campos eu gravaria todos como varchar, exceto o saldo, né? Que o saldo eu gravaria um decimal de 8,2 ou 10,2, sei lá, né? O not null, todos not null. E lembrando, gente, que assim, o número da conta eu guardaria como varchar sim. E aí uma outra tabela que eu gravaria, que eu guardaria, é uma tabela de transação. Uma tabela de transação que eu guardaria o ID da transação, que seria o identificador daquela transação, é como se fosse um código da transação feita. Eu mandaria para o cliente, ó, seu número de transação é essa, tá? Que você fez com a sua conta. O que guardaria essa transação? A data da transação, né? Guardaria o tipo da transação. O que seria o tipo? Se foi um saque, foi uma transferência, foi um depósito, né? Guardaria o valor da transação, né? E guardaria o ID da conta, porque eu preciso saber de que conta foi feita aquela transação, né? Então, o ID conta seria a chave estrangeira dessa tabela transação. Então, pensando como ficaria essa tabela? Ficaria um ID transação, que seria uma chave primária, né? Guardaria a data de transação como um date time, porque eu sei exatamente a hora e a data que foi feita aquela transação. Guardaria o valor, um decimal, de 8,2, por exemplo. Tá? Esses tamanhos eu só estou dando um chute aqui, tá? Não, mas precisa fazer análise, ver. Com certeza vai precisar mais, mas eu estou só para poder demonstrar para vocês, tá? Mostrar um cenário, beleza? E o ID da conta, que seria a chave estrangeira da conta, que é aquela transação, tá? Então, a transação que foi feita é de tal conta do tipo saque, né? Por isso que eu guardo também o tipo da transação. O terceiro seria um setor educacional, que eu acho que também é bem relevante, né? Porque é um setor importante. E para mostrar para vocês como um banco de dados pode ser usado para gerenciar as informações de alunos, cursos, notas, né? E aí eu quero demonstrar isso para vocês, como fazer uma consulta de dados educacional. E o banco de dados, você vai ver como ele exerce um papel muito importante na gestão das informações, né? De uma escola, de uma faculdade, né? Então, eu quero mostrar exatamente isso para você. Como que eu vou gerenciar, tipo, os alunos, os cursos, a nota, a disciplina, né? Um banco de dados por cima mostrando isso. Bom, a gente precisa de tabela para gravar o quê? Para gravar o registro do aluno, quem é o aluno, como se fosse de cliente, né? Eu preciso falar qual que é o curso que ele está estudando, que ele está cursando mesmo, né? Eu preciso saber a disciplina, eu preciso saber a nota, né? Então, eu estou pegando as entidades, assim, principais, tá? Claro que tem muitas outras, como carga horária, né? Então, só que eu vou pegar só essas principais que eu falei para vocês, beleza? Então, vamos lá. Como que eu começaria criando? Eu criaria uma tabela aluno, uma entidade aluno. O que teria no aluno? É mais ou menos igual ao cliente, tá? Eu criaria um ID aluno, que seria a chave primária, né? Eu criaria um campo nome, o nome do aluno, a data de nascimento do aluno,
E aí eu seria um date, não um date time, porque nenhum cara vai saber o horário que ele nasceu. Eu não sei a hora que eu, quer dizer, eu sei mais ou menos, eu não sei, mas a maioria não sabe o horário que nasceu, né? Então, só um date. A coluna contato, que teria também a mesma coisa que o cliente, o contato do aluno, seria o telefone ou e-mail. O nível que ele está, que seria o quê? Por exemplo, ensino fundamental, médio, né? Graduação. Mas, claro, esse campo é igual o campo categoria, tá? O certo é criar fora, criar um campo, uma tabela, perdão, uma tabela nível e colocaria lá, fundamental, médio, graduação, e colocaria uma chave estrangeira aqui. Mas, como eu quero só mostrar a ideia, a base, principalmente para quem está começando a entender banco de dados, eu não quero ficar misturando muita coisa. Eu já falei de chave estrangeira, então deu para pegar uma ideia. Então, eu vou colocar o nível aqui dentro mesmo, tá? Como um campo texto. Então, eu criaria como isso? Eu criaria uma tabela aluno, com um ID aluno, o nome com varchar de 55, igual ao cliente, a data de nascimento colocaria um date, todos not null, tá? Criaria o contato como um varchar de 50, not null, e um nível de varchar de 20, not null. Pronto, tá? Esse seria a minha tabela aluno. Eu criaria uma tabela do quê? De curso, né? O aluno está cursando alguma coisa. Então, o que eu criaria? Uma tabela curso, onde eu teria um campo, uma chave primária, um campo de chave primária de curso, né? A coluna nome, que guardaria o nome do curso, a descrição para descrever com detalhe aquele curso, e uma coluna carga horária, né? Teoricamente deveria ser fora também, mas eu vou colocar aqui dentro. E como ficaria essa tabela curso? Ficaria um ID curso int primary key, auto-increment not null, tá? O nome seria um varchar de 55, not null. A descrição seria um varchar not null, varchar de 20. E a carga horária também colocaria um varchar de 55 not null. Beleza? E a outra tabela que eu criaria seria de disciplina. O que teria nessa... Porque, assim, eu preciso falar de que disciplina, por exemplo, é uma nota, né? Então, eu guardaria o ID disciplina, o nome da disciplina, né? Para falar qual disciplina que é. Criaria uma coluna professor aqui, tá? Com o nome do professor. É o certo? Não. É criar uma tabela de professores e colocar aqui a chave estrangeira. Mas, como eu disse, eu só quero mostrar o esboço, a ideia, tá? Mas quando você tiver mais a fundo, por exemplo, você faz essa modelagem conceitual das coisas. E depois você começa a separar. Porque nesse momento de modelagem que você vai fazer a normalização. Que você vai Então, a gente vamos fazer a grosso modo, e depois, quando você tiver que fazer mesmo, você vai ajustando, tá? Pode ser assim, ou já pensar, já fazendo. Daí é que às vezes a gente precisa escrever primeiro tudo para lembrar. Senão, putz, você sempre esquece alguma coisa depois lá na frente. Agora, a normalização não, você vai bater o olho e você vai falar, putz, isso aqui eu preciso separar, né? Então, por isso que eu estou falando. Primeiro a gente faz o esboço. Criaria como essa tabela de disciplina? Uma disciplina, que é uma chave primária, auto-increment not null. Criaria o nome da disciplina com varchar de 50, o nome do professor, que é um varchar de 55, tá? E uma tabela de nota, né? Tudo isso para a gente saber uma nota também. Como seria essa nota, a tabela nota? Eu colocaria um ID nota, como chave primária. O que a nota precisa ter? Precisa ter um aluno. Um aluno tirou uma nota. Então, eu teria uma chave estrangeira de ID aluno, referenciando aquela tabela aluno. Eu precisaria... Tá, é o aluno, mas de que curso? Precisaria também uma chave estrangeira de ID curso, aqui dentro, da tabela curso. E de que disciplina? ID disciplina, chave estrangeira da tabela disciplina. Também. E a gente está falando de nota, de avaliação. Tá, então em que data aconteceu aquela avaliação? Então, eu preciso do campo data da avaliação. E o tipo da avaliação, que também pode ser uma tabela separada, que seria o quê? Que tipo? Seria uma prova, um trabalho, uma apresentação, né? E a nota em si, beleza? E como eu criaria essa tabela? Criaria a tabela, fazer um create table na tabela nota, com ID nota, o ID aluno, a ID nota que é a chave primária da tabela nota, o ID aluno que seria a chave estrangeira, referenciando de que aluno é aquela nota da tabela
aluno, que curso que é, então eu colocaria aqui dentro o ID curso, que referenciando da tabela curso, aquela nota de que aluno em que curso, de que disciplina, então guardaria o ID disciplina aqui também, e guardaria a data da avaliação. A data da avaliação, você poderia guardar como date ou date time. Eu guardaria como date time. Por quê? Porque o professor sabe a hora que ele aplicou a avaliação, né? Uma avaliação foi, dia 20, hoje é dia 7/12, às 20 horas, né? Vai que ele faz 2 avaliações no mesmo dia, então vale a pena você guardar a hora também. O máximo que pode acontecer é não ter a hora e você deixar zerado a hora, tá? Mas eu guardaria como date time. Guardaria a nota, né? Que, primeiro, guardaria o tipo, né? Que seria se é prova, se é trabalho, né? Eu guardaria a nota, que seria um decimal de 6,2, daria 6 dígitos com 2 decimais, e instanciaria as chaves estrangeiras, que é o ID aluno, ou seja, a nota precisa falar de que aluno que é, o ID curso, da tabela curso, para falar de que curso que é aquela nota, e de que disciplina, o ID disciplina, chave estrangeira também, tá? Então, eu trouxe esses 3 exemplos para vocês, foi do varejo, foi do financeiro e da educação. Quis trazer esses 3 que eu acho que são tem vários relevantes, mas esses 3 eu acho que são bem relevantes para ter uma ideia de como o banco de dados é importante nesses setores, como em todos os outros, né? Como eu disse, o banco de dados é a espinha dorsal de tudo, né? Espinha dorsal de tudo. Por quê? Guarda todos os dados do seu negócio. E eu espero que esses 3 exemplos tenham sido bacana para vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Como sempre, prazer enorme, inenarrável estar com vocês aqui. Eu agradeço demais aí a força de vocês, né? E a confiança. Obrigado por confiarem no meu trabalho, em mim, né? Isso só me dá aquele ânimo a mais para poder sempre fazer o melhor para vocês e sempre dar um jeito de entregar tudo para vocês que eu puder de conteúdo. Galera, obrigado e a gente vai se falando, galera. Bons estudos em SQL e valeu, galera. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.